Olá, turma, tudo bem? Então, hoje começando nossa aulinha com língua portuguesa, hoje terça-feira, dia 27/7. Então, nós temos língua portuguesa para hoje as páginas 6, a 7 e a 8. Então, aqui vocês terão um texto para ler, né? Ó, um textinho, vocês vão fazer a leitura em casa. Eu vou dar uma breve explicação aqui nas perguntas, ok? Então, a número 1 é para ler o texto, né? Leia silenciosamente o texto a seguir. Vocês vão fazer a leitura em casa. 2. Agora você e os colegas farão a leitura em voz alta. Aguarde as orientações do professor. Então, aí é para ler novamente em voz alta. 3. Sobre o texto, responda às questões propostas. A. Qual é o nome e a profissão da pessoa entrevistada? Então, lá no comecinho do texto, nós temos o nome dele, né? E a profissão, o que ele faz. B. Em que jornal a entrevista foi publicada? Então, geralmente, após uma entrevista, a gente tem a data e o local de onde essa entrevista foi retirada. Então, aqui, ó, foi retirada do jornal O Estado de São Paulo. C. Qual é o nome do jornalista responsável pela entrevista? Então, aqui logo no comecinho nós temos o nome, ó, o nome da jornalista e o nome do jornal. Então, o nome do jornal, na verdade, aparece duas vezes, no início da entrevista e no finalzinho de onde ela foi retirada. D. Em que data a entrevista foi publicada? Então, qual é a data? Tá aqui embaixo, ó. Tá bom? 4. Qual é o tema central da entrevista? A entrevista fala sobre o quê? Geralmente, o tema central aparece no título. Não é uma regra, mas geralmente aparece, ok? Então, aqui, o tema central dessa entrevista é a ameaça à biodiversidade, mas da onde? Né? Tem que ler a entrevista, não vou falar. Está escrito aqui no textinho de onde que é essa ameaça à biodiversidade. 5. Sobre a estrutura do texto, a forma que o texto está escrito, faça o que se pede. A. Localize o texto de abertura e contorne-o com lápis de cor. Então, o texto de abertura é aquele início do texto que vai introduzir o assunto. Então, vocês vão achá-lo e contornar com lápis de cor. Então, aqui eu já fiz mais ou menos de lápis. O meu tá torto porque eu tô filmando com uma mão e fazendo com a outra, tá? Então, aqui é o texto de abertura. B. Numere as perguntas. Numerar é colocar números. Então, ó, pergunta número 1. Vem um umzinho na frente. Pergunta 2. Pergunta 3. Pergunta 4. Pergunta 5. C. Assinale a alternativa que contém o nome do recurso gráfico utilizado no texto para diferenciar as perguntas das respostas. Então, esse recurso gráfico é o que tem de diferente no texto para diferenciar as perguntas e as respostas. Mesmo que eu não leia o texto, só de eu bater o olho, eu já vejo que aqui é uma pergunta, ó. Por quê? Porque está de cor diferente. Imagina se tivesse tudo em preto. Ia ficar fácil para mim saber onde estão as perguntas e as respostas? Não, né? Eu teria que ler. Então, só de eu bater o olho, ó, eu já vejo que aqui em azul é uma pergunta. Então, qual foi o recurso gráfico utilizado aqui no texto? Foi uma mudança de cor? Foi uma outra cor? Foi itálico, que é aquela letra deitadinha para o lado? Ou foi o sublinhado, que é aquela letrinha que tem o traço embaixo? Então, no texto ocorreu a mudança de cor, né? Foi outra cor. 6. Releia este trecho. Mudança climática é ameaça à biodiversidade, diz Botânico. Um dos maiores ecologistas do mundo, com mais de 50 anos de Amazônia, Gillian Prance, destaca valor das populações nativas. A. O que é biodiversidade? Então, o que significa isso? Pesquise no dicionário, pode ser o dicionário eletrônico também, tá? Ou o livrinho ali impresso ou eletrônico. E copie aqui. Então, o que significa biodiversidade? Escreve aqui na frente, tem que fazer uma pesquisa. B. O que está ameaçando a biodiversidade da Amazônia? Está lá no texto. Tem algo que está acontecendo no planeta Terra que está ameaçando
A Amazônia, a biodiversidade, o que é que está acontecendo? Anota aqui. 7. Releia o trecho a seguir e depois realize as atividades. Então, aqui novamente aparece um trechinho do texto, tá? Não vou reler com vocês, que vocês já leram em casa. E agora que vem as perguntas. A. Complete o quadro com os dados sobre o entrevistado. Então, o nome dele está aqui no texto. A idade dele. A nacionalidade, onde ele nasceu. E a profissão dele. Então, ó, em uma frase aqui praticamente eu tenho toda a resposta que pede aqui na pergunta. B. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, aqui nós temos duas palavras. Uma é botânica e outra é ecologia. Então, a tararã, eu tenho que ler o restante para saber se é a botânica ou a ecologia. A tararã é uma parte da biologia que se dedica ao estudo das plantas. Ao quê? A botânica. A, como já foi botânica, só sobrou ecologia, né? A ecologia é uma parte da biologia que se dedica ao estudo das relações entre os seres vivos e o meio onde vivem e de suas recíprocas influências. D. De acordo com o entrevistado, qual é a população mais preparada para preservar a Amazônia? Então, geralmente é o pessoal que mora lá, né? A gente chama esse pessoal, essa população, de população nativa. E qual é a população nativa da Amazônia? Quem mora lá na Amazônia? São os indígenas. Agora eu já vim para matemática. Hoje em matemática nós vamos fazer a página 5, a 6 e a 7. Então vamos voltar lá. Página 5, atividade 2. Eduardo trabalha na padaria. Ele vai dividir igualmente 90 pães de queijo em 6 embalagens. Quantos pães de queijo haverá em cada embalagem? Complete o algoritmo convencional para descobrir. Então, aqui para facilitar, eu já fiz a tabuadinha do lado. Ah, mas por que eu fiz a tabuada do 6? Porque é o 6 que está dentro da chave. Então, vamos recapitular. Vamos fazer aquela pergunta que eu ensinei ontem. Eu sempre pego o primeiro número e falo assim, ó, aqui não é o 9. Eu penso assim, 9 balas, dá para dividir para 6 crianças? Dá, né? Porque tem mais bala do que criança, vai até sobrar bala. Então, vou fazer assim, outra pergunta agora. 6 vezes quanto, né, ó? 6 vezes quanto, ó, 6 vezes aqui, ó. 6 vezes quanto, que a resposta dá 9 ou chega perto, mas não pode passar. 6 vezes quanto, ó? 6 vezes 1 deu 6. O 6 está pertinho do 9? Tá. 6 vezes 2 é 12. Então, ó, 12 já passou do 9, não pode ser o 12. Então, só pode ser o 6, ó. 6 vezes 1 igual a 6. 6 vezes 1. 6 vezes 1 igual a 6. Já tenho o tracinho de menos aqui, vou fazer a subtração. Então, 6 para chegar no 9. 6, 7, 8, 9. Deu 3. Então, anoto 3 aqui. E abaixo, ó, o próximo número embaixo da linha, não pode ser em cima. Formou 30. 6 vezes quanto que dá 30 ou chega perto? Vamos ver, ó. Vamos procurar o 30 aqui. Aqui, achei, ó. 6 vezes 5. Então, 6 vezes 5 é igual a 30. De novo, vou fazer a subtração, ó. 0 tira 0, 0. 3 tira 3, nada. E acabou. 3. Amélia trabalha em uma papelaria e está montando conjuntos com 3 canetas coloridas. Quantos conjuntos iguais a Amélia vai conseguir montar com 396 canetas? Essa é a ideia de medir da divisão.
Para resolver essa situação, vamos descobrir quantas vezes 3 cabe em 396, usando estratégias diferentes. A. Resolva a divisão usando o processo das subtrações sucessivas. Então, vamos lá. Então, já deixei montada a continha aqui para vocês. Vocês vão usar a tabuada do 3. Se não tiver lá na cabeça, pode montar ela aqui do ladinho. Vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho em casa. Qualquer coisa é só me perguntar. B. Agora, vamos resolver a divisão usando as peças do material dourado, da página de adesivos, do material de apoio e o algoritmo da divisão. Distribua igualmente a quantidade total em 3 partes. Então, aqui, ó, eu tô com uma outra apostila. Lá no final da apostila, ó, tem a parte de adesivos, né? Vocês vão destacar. Ontem nós já destacamos um pedacinho, hoje a gente vai destacar mais um pouco. O momento que vocês resolveram a divisão lá na outra folha, teria que ter dado 132 a resposta, né? Então, agora eu vou destacar o material dourado e vou distribuir os 132 3 vezes. Então, aqui vai ter que ter 132, mais 132, mais 132, para dar os 396. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma placa que vale 100, 3 barrinhas, porque cada uma vale 10, né? Ó, fica 100, 110, 120, 130 e mais 2 unidades. E vou colar aqui, ok? Então, ó, 132. Tem que ter a placa que vale 100, 3 barrinhas que valem 10 e 2 cubinhos que valem 2, tá? Ó. Entendido? Vai fazer a mesma coisa aqui, aqui e aqui. 3. Complete o algoritmo da divisão, tá? Continha de divisão normal. O resultado que deu aqui na centena, vou anotar aqui na centena. O que deu aqui na dezena, anoto aqui na dezena. O que deu na unidade, anoto na unidade. Atividade 4. Ricardo trabalha em um supermercado e está distribuindo igualmente 420 latas de achocolatado em prateleiras como as que estão representadas a seguir. Quantas latas Ricardo vai colocar em cada prateleira? Então, eu vou pegar as 420 latas, ó, são 5 prateleiras. 1, 2, 3, 4, 5. E vou dividir por 5. Não vou usar o processo de subtrações sucessivas, tá bom? Porque ele é muito complicado, a gente teria que explicar pessoalmente. Então, pode fazer a continha normal, que dá tudo certo, tá bom, pessoal? Então, por hoje é isso. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijão, tchau, tchau.